Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Para aqueles que estão entrando aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 33 anos, e a finalidade desse canal, como eu sempre falo, é compartilhar a experiência que eu tive com o áudio. E no estudo de hoje iremos confrontar um grande inimigo da masterização, assim como também da mixagem, que é o transiente. Mas esse inimigo pode se tornar um grande aliado se trouxermos ele para o nosso lado. Assim como ele pode arruinar, ele pode fazer que nossas mixagens e masterização se tornem perfeitas. Mas antes de começarmos tudo, eu queria deixar aqui registrado toda a minha gratidão a essa família do áudio, que são os inscritos desse canal, pela compreensão da minha deficiência na fala, assim também como pelo incentivo que eu recebo diariamente, seja por e-mail, seja aí nos comentários, seja também com o seu joinha que está dizendo que eu estou no caminho certo dos estudos. Isso para mim é a minha melhor recompensa. Eu peço que o bom Deus abençoe ricamente a cada um. E você, inscrito, sabe que pode contar comigo. Mande suas dúvidas. Às vezes eu não respondo imediatamente porque eu sou uma pessoa muito atarefada, é muito trabalho que eu tenho, mas eu sempre respondo. Todos que mandam sabem que eu respondo. Pode demorar um pouco, 1 ou 2, 3 dias, mas eu estarei sempre à disposição dos senhores, estudando áudio, que aqui é um estudante ajudando a outros estudantes. Dito isso, vamos aos estudos. Como nós sabemos, o processo do áudio começa, logicamente, com a gravação. Depois de tudo gravado, entramos na edição, que é a mixagem, e terminando a mixagem, por fim, vem a masterização como uma etapa final. E no fim dos dois processos, tanto da mixagem como da masterização, nós nos deparamos com um grande problema esse que é me enviado muito e-mail com algumas dúvidas, que é o nível nominal de saída do áudio nos dois processos. E para que nós, estudantes do áudio, podemos entender, vamos pegar a coisa do início, porque aqui é um canal de estudo, não é um canal de tutoriais. A gente está aqui estudando áudio. E vamos ver a preparação do nível nominal da mixagem para a masterização. Para um melhor entendimento, uma explicação, eu resolvi abrir aqui o Sonar Platino, mas devo lembrar, senhores, que todas as técnicas que eu vou apresentar aqui, todo esse processo tem a mesma função na DAW de sua preferência, seja ela Pro Tools, Cubase, Nuendo, etc, etc. O processo é o mesmo, o que vai mudar é a colocação das coisas, dentro desse processo, mas o processo em si é o mesmo. E nós sabemos que, como começamos a mixagem, nós começamos com processos de limpeza, Então limpamos os ruídos, tiramos todas aquelas coisas ruins do áudio e nós nos preparamos para a edição, que começa com a edição corretiva, que é a equalização. Mas para isso, antes nós devemos fazer um pré-equilíbrio tonal para que nós possamos assim sentir como as peças vão ficar dentro da mix, dentro do campo da frequência, E começamos, geralmente pegamos o bumbo, botamos ele no centro, o contrabaixo e vamos distribuindo as peças de acordo com a sua frequência, para que as peças com a mesma frequência não fiquem do mesmo lado, senão elas vão ficar uma somando a outra, uma em conflito com a outra brigando. Então nós vamos começar a ter aquela briga de volume, aumentar uma, a outra some, aumentar outra, a outra some. Para evitar isso, nós fazemos essa distribuição dentro do campo estéreo. E nesse ponto, quando nós fazemos essa distribuição, é que começamos a abrir a primeira brecha na nossa defesa, que é o uso indivíduo do fader. Embora, logicamente, que os outros processos que virão vão alimentar o nosso inimigo, com mais munição, mas a edição hoje não é o foco aqui, Os problemas também, as outras consequências que a edição traz para o transiente, que é o nosso inimigo. Mas esse não é o foco aqui. A não ser que os senhores queiram, os senhores que são aqui, a família do áudio, queira que eu faça uma continuação desse estudo. Então você faça o seu pedido aí e conforme o número de pedido eu farei. Mas o assunto hoje é sobre o transiente. Vamos continuar mais nesse foco inicial. Porque, senhores, às vezes nós iniciamos esse pré-equilíbrio tonal e começamos botando o fade, que o áudio às vezes está baixo, lá em cima. Então ele vai ficar lá em cima. Começa muito acima do 0 dB. E com isso, o que vai acontecer? Quando começar a entrar os instrumentos, logicamente os senhores vão ter que aumentar, para que ele sobressaia também. Então, com isso, vai começar a acontecer as distorções e uma mistura muito dura, muito quente demais. Os senhores estão incentivando os transientes com essa fórmula. Então, os fade é sempre abaixo,
Por quê? Se os senhores começarem lá em cima, os senhores na Adal do senhor, se isso acontecer, vai pegar todos eles e vai simplesmente fazer o quê? Vem até o controle e vai subir todos ao mesmo tempo ou descer até que ele chega a um contento baixo, todos, de volume. Recapitulando, se isso acontecer, depois nós vamos nessa pré-edição pegar todos e baixar para que a master, a saída aqui do áudio, tenha um espaço. Esse espaço vai ser necessário para que nós possamos combater esse inimigo lá na masterização e já combater ele aqui dentro da própria mixagem. Isso é um assunto que foi falado nos inimigos lá da masterização, dos grandes erros que a pessoa comete. Eu falei desse ponto. Eu estou aqui apenas relembrando, então não preciso relembrá-lo que nós precisamos desse espaço. Além disso, vai evitar distorções, vai evitar degradação do áudio e aumento de transiente, e nós precisamos de espaço para trabalhar, né? Para comprimir lá na masterização, vai ter o processo de compressão, lá vai ter equalização, com isso vai ter aumento de dinâmica, aumento de intensidade das frequências, como diminuo de algumas. Resumindo, durante toda a parte de edição, vai haver processos que vão aumentar e atenuar certas frequências. Então nós precisamos de espaço aqui na saída, na nossa master. Então você sempre deixe mais espaço do que você acha que precisa, porque no final você vai precisar desse espaço. Até aqui, senhores, eu falei da prevenção. Isso aqui é uma prevenção ao inimigo. Vamos parar aqui com essa história de prevenção e vamos então agora conhecer o nosso inimigo de verdade. A primeira coisa que nós podemos perceber é que o nosso inimigo, pelo que já estou falando aqui, se camufla, né? Ele se esconde aonde? Na intensidade, ou seja, no volume do áudio. Ou melhor, no nível de percepção da audição humana. E para nos prepararmos melhor, vamos conhecer o ambiente ao qual o transiente vive, que é o nível de percepção. Vamos entender o que vem a ser o nível de percepção. Para um melhor entendimento, eu abri aqui esse pad para que a gente possa entender. Eu vou fazer aqui o desenho. Aqui, senhores, vamos supor que é o teto máximo, né, o 0 dB. E o que é o nível de percepção? É o limite a qual tão alto o nível do áudio pode chegar, né? Ele vai vindo até aqui, esbarrando, quase esbarrando aqui, sem que haja a degradação ou a distorção, que nós sabemos como passar. E desse teto, o que acontece? Ele começa a se deteriorar, a quebrar, que causa aqueles pop, creep e etc. e a distorção. Então, nós sabemos que o nosso inimigo chama-se transiente. Agora que eu mostrei o seu nome, vamos ver o seu rosto. Vamos recapitular de novo de outra forma agora para que fique bem entendido isso. Vamos supor que os senhores têm aqui um bumbo. Isso aqui é um desenho de um bumbo. Vou botar aqui o pedal. E esse bumbo foi executado. Fez pum. Então, nós temos um som, parece que é único, mas isso na verdade, senhores, não acontece, porque quando um som é executado, isso acontece em duas etapas dentro do único som. Parece um único som, mas acontece em duas etapas. O primeiro é aquele ataque inicial, pum, aquele é muito rápido. Depois esse pum vai caindo, não é assim que acontece? Começa aquilo lá em cima, pá, e depois ele vai caindo, às vezes lentamente, às vezes bruscamente. Então ele vai caindo, dando esse decay. Então aqui nós temos o ataque do som, que é aquela parte logo que bate, que dá aquele ataque, que é o punch, é mais forte, e depois vem o corpo do som. Então é nesse ataque inicial que pá, que ele chega aqui, vou pegar o pincel, e bate e cai. É nesse ataque inicial, nessa parte inicial, que mora o transiente, é no ataque inicial. Então, vem o ataque e todo o resto é chamado de nível médio, que é o nível que perdura. É aquele nível que fica sustentando, né? Como o caso do piano, uma tecla de um piano, né? Pem, aquela batida pem inicial, depois pem. Esse ataque mais esse nível chamado de nível médio, a soma dos dois é que faz o som parecer único, mas na verdade não é. Eu quero que entenda bem isso. Existe um ataque e existe depois, a seguir, um som que ressoa, que se sustenta, né, que depois vai gradualmente caindo, que é chamado de decay, ao qual também chamamos de nível médio. Vou falar de novo para que fique bem entendido isso, que isso vai ser importante para que nós possamos entender o processo lá na frente. Esse ataque inicial, ou seja, esse transiente inicial, vem acompanhado do nível médio, mas parecendo um único som. Por quê? O ataque, senhores, ele é muito rápido, é coisa de milissegundo, ou seja, a execução é rápida demais para que a gente perceba, mas com
o juntamento do nível que vem depois, nominal, ele vai, logicamente, esse nível médio, vai sustentar todo o som, dando aquela presença de sustentação. E essa parte de sustentação é o nível médio. Então, o nível transitório com esse processo acaba sendo percebido pelo nosso ouvido como um push, ou seja, pressão. É aquela sensação que o senhor está em frente a uma caixa de som, vai pum. Mas esse pum é o ataque seguido dessa sustentação, que é muito rápida. Para que fique bem explicado, vamos falar de novo. Os senhores querem aumentar o nível de volume desse bumbo que está baixo na sua mix demais. Então, os senhores sabem que tem aqui, né, vamos desenhar aqui, um nível máximo que esse som pode chegar, que dentro de uma DAW é 0 dB full escala, que é FS, né, no nível de escala digital. E os senhores querem aumentar esse áudio. Logicamente, para isso, os senhores têm que pegar esse nível médio, na hora que aumenta, e vai aumentar esse nível médio e, consequentemente, como eu falei, vai aumentar o transiente. Só que com isso, senhores, o que vai acontecer? Quando os senhores pegarem isso aqui, aumentar lá no fade, o que vai acontecer? Para que esse nível médio alcance um volume bacana, ele vai começar a ultrapassar aquela barreira que eu botei lá atrás, que sumiu aqui, do 0 dB. E com isso, esse ataque começa a acontecer o quê? A distorção, creep, né, recorte e aquelas coisas que não é bom para o áudio, que destrói o áudio. Então vamos pensar junto como nós vamos resolver esse problema. Seria a normalização viável? Então vamos usar a normalização, gente. Normalizando, eu já vi falar que a normalização, né, normaliza o áudio. Vamos entender que não e o porquê. Resumindo, uma normalização, senhores, não é viável porque, vamos voltar à história do bumbo. Quando o baterista, né, isso serve para qualquer instrumento, executa, ele vai batendo, ora ele bate lá em cima, ora ele vem batendo mais devagar e dá outra pancadona, e assim é com a caixa, é com bumbo, baixo, violões, e assim é a execução. Na normalização, o que acontece? É um processo que ele verifica os transientes mais altos, que estão chegando mais perto de 0 dB, e a partir, por exemplo, desse aqui, ele ia aumentar todo esse nível médio. Então, esse nível médio começaria a subir. O que aconteceria aqui, senhores? A música ia perder totalmente o push do bumbo, né? E isso, na mix, já seria um problema. Imagine na masterização, ao qual os senhores têm que lá fazer o loadness, que é aquele processo, né, que maximiza o volume para os padrões de mercado. Aliás, assunto que muitos engenheiros de áudio estão em guerra pelo mundo por causa disso mesmo, com essas histórias, porque você acaba tirando o brilho. E aí vem uma questão também, que é o ritmo. Quem edita é igual um detetive, ele não fica a edição em cima só desse problema, ele tem que pensar nesse problema, mas só que esses transientes aqui, vamos supor, é de um pop rock ou é de um metal. O que acontece? É um tipo de ritmo que necessita de push. Tem que ter tum, tá, tum, tum, tá, tum, tum. Se fosse uma balada romântica, até que não. Esses transientes não é tão push, que a música ela é mais suave, mas dependendo da agressividade, se você normaliza, você vai tirar a agressividade, você vai destruir todas as edições feitas na música. Por isso que eu falei que o transiente é um inimigo perigoso. Então eu sei que agora você vai me perguntar, mas Jorge, como nós vamos resolver esse impasse? É simples, com o uso do limite brincoal. Por quê? A sua função é realizar essa redução transitória o mais transparente e conforme a sua necessidade quanto possível. Ou melhor, ele limita o nível do transiente conforme o seu desejo e ao mesmo tempo que aumenta com segurança o nível médio do áudio. E existe vários no mercado para isso. Aqui mesmo eu botei. Tem de todos os tipos, para os senhores controlar por banda, né, os transientes. Tem mais simples, tem de todo tipo e forma, ao qual os senhores vão simplesmente falar o quanto vai querer, né? Chega quanto e vai reduzindo esse transiente conforme o seu gosto. Então os senhores começam a controlar justamente isso, né, senhores? Vamos ver aqui esse áudio, vamos aumentar, ó. E começa, vou baixar mais, esses transientes, os senhores vão controlar conforme a sua necessidade. Por exemplo, os senhores têm, por exemplo, aqui, vamos pegar a bateria, vamos pegar aqui, por exemplo, a caixa. Ó, temos transiente altíssimo e outros pequenos, quer dizer, aqui, nessa parte aqui, ó, a camada tocou mais alto, aqui ele veio, ó, subiu, desceu, e às vezes há necessidade de um controle desse transiente, mas não que ele, que, conforme eu falei, ó, vamos aumentar.
aqui começa, ó, ataque e do nível médio. Então, vocês vão controlar esse ataque, diminuindo um pouco ele, mas que esse, apenas descendo isso aqui um pouco, mas sem afetar demais a parte do nível médio. Vocês vão trazer esse nível médio um pouco para cima e diminuir isso controladamente. Relembrando, para que fique bem fixado aqui nesse canal de estudo, vocês têm que controlar o transiente primeiro lá na mixagem de forma bem correta e quando chegar na masterização, fazer esse controle também de forma bem correta, como eu vou explicar um pouco mais à frente. Por quê? Os senhores notam que aqui, cada hora, logicamente, cada um tem os seus transientes, tem a sua execução, a sua intensidade, ó. E no final, né, vamos botar aqui tocando essa música, ó, nós temos o geral, ó. Aqui, ataque. Vamos aumentar para que fique melhor, ó. Então, como nós vimos, então aqui é a soma de todos os transientes. Eu acho hoje que não é necessário eu dizer, mas vou relembrar. Nós, editores de áudio, para ter pleno sucesso nas edições, um dos requisitos básicos é o domínio das ferramentas de edição. E o mesmo acontece com o uso do limite, como nós vimos aqui. Nós temos que dominar essas ferramentas. E todas, senão os senhores não vão fazer uma boa edição. E no caso aqui exposto, que é dessa ferramenta, que é para redução de transiente, é bom que você bote isso na sua cabeça. Procure reduzir os níveis de transiente até cerca de 6 dB ou até mais um pouquinho. Porque nesse caso, você realmente não vai perceber uma diferença relativa ao envelope tonal, né? A tonalidade do áudio. Porque isso acaba mudando um pouco a tonalidade. Muda a execução. Ou seja, um bumbo, por exemplo, vai perder o seu nível de impacto. E se a música pedir isso, aí você está perdido. Além disso, se você não souber mexer com o limite, o que vai acontecer com sua mix? Ela vai soar praticamente inalterada, não vai ter aquela nuance, aquela coisa gostosa, porque agora o seu nível médio está acima de 6 dB, muito elevado. E assim nós temos um aumento significativo de volume, mas já perda. Então é até 6, que assim nós teremos realmente um aumento de volume significativo bem grande, né, de 6 dB, mais elevado, se você for até... E ela não vai perder toda essa coerência, todo esse impacto que a música às vezes precisa causar. E nos dias atuais, ao qual o mundo corre para um loudness, música cada vez mais alta, o que acontece? Simulando aqui, há um aumento significativo. E o que acontece? Olha, a música vai se tornando quase uma massa. Os senhores pegam música por aí que é uma massa sonora, sem aquela percepção, sem aquele brilho, né, como no caso do rock, que o fator de impacto é um fator de muita importância dentro desse estilo musical, e fica aquela coisa, aquela massa sonora, sem aquele aquela coisa bem clara, aquele impacto claro, que causa realmente aquela sensação de movimento que a música pede. Os meus estudos aqui não seguem um roteiro, eu vou falando conforme a minha experiência e creio, senhor, que talvez, eu acho que já está extenso demais esse estudo, muitos querem, outros, a maioria não quer, que seja uma coisa mais rápida, e caso a família do áudio deseje, entraremos mais profundamente, né, nesse tema. Isso vai, como eu falei, depender da quantidade de pedido dos inscritos. Então, se os senhores quiserem, nós vamos falar também dentro da edição, o quanto certas edições pode influenciar, estragando a sua mixagem e a sua masterização. Então, termino aqui e um forte abraço, senhores, a todos vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir.